internautas que acompanham o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Nós estamos aqui hoje para o prosseguimento do programa Dicas de Leitura Espírita. Nos episódios anteriores, nós tratamos de Allan Kardec, de toda a sua obra e da Revista Espírita. Hoje, nós vamos iniciar uma série de programas onde vamos tratar da obra de Francisco Cândido Xavier. Não há necessidade de tentarmos dizer quem é Francisco Cândido Xavier. Todos nós reconhecemos o seu valor, a sua importância, mas é preciso nós lembrarmos que é graças a Francisco Cândido Xavier, a sua devoção, a sua dedicação à doutrina espírita, a Kardec e a Jesus, é que se pôde consolidar o movimento espírita brasileiro. Após os trabalhos iniciais de Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio e tantos outros espíritas valorosos no final do século XIX, começo do século XX, é com o advento de Francisco Cândido Xavier e o lançamento de Parnaso da Túmulo, em 1937, é que nós temos o início de uma nova etapa na doutrina espírita, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque nós estamos diante de uma representação exata da mediunidade com Jesus. Chico Xavier representa este ícone, alguém que trilhou a sua vida mediúnica, sempre alinhado aos preceitos evangélicos e morais de Jesus. É um exemplo para todos nós, uma referência de vida. Fez da sua vida uma obra de dedicação e de louvor a Deus, contribuindo na construção do Espiritismo, do cristianismo redivivo, do Consolador prometido, como nós conhecemos a nossa doutrina. Ele desdobra toda a obra kardeciana, com as suas psicografias, com o seu trabalho e com o seu exemplo. Portanto, quando nós trazemos ao Dicas de Leitura Espírita uma figura como Francisco Cândido Xavier, o fazemos não por idolatria, como alguns irmãos desavisados costumam confundir, mas sim por respeito e por reconhecimento, por um respeito muito grande ao seu trabalho, ao valor do produto da sua mediunidade. Os que adentram pelo estudo da mediunidade, se aprofundam no campo mediúnico, sabem das dificuldades que cercam a vida de um médium e sabem ainda mais as dificuldades que nós temos para manter a conduta moral no nível que permita ao médium ser um filtro adequado, o filtro mais puro possível para que os espíritos possam utilizar-se do seu instrumento. É por isso que Francisco Cândido Xavier se destaca por ter tido uma vida impoluta e por apresentar uma mediunidade cristalina em obras psicografadas que são muito bem escritas, que estão muito bem construídas em todos os aspectos da gramática, do vocabulário, da lógica histórica, da coerência que elas apresentam com os princípios básicos da doutrina espírita. São obras que são consistentes, são densas, fundamentadas, e recebem numa ponta princípios espíritas, com Kardec, e entregam do outro lado conhecimentos que desdobram esses princípios. Foi possível, com Chico Xavier, se aprofundar no mundo espiritual. Foi possível, com Chico Xavier, nós conhecemos um outro mundo, o mundo invisível desdobrado por um médium de excelentes qualidades. Clarividente, clareaudiente, psicofônico, psicógrafo. Ele utilizava toda a sua fenomenologia mediúnica no amparo ao próximo e corroborava a sua atuação pelo trabalho intenso na caridade. Isto o diferencia de muitos de nós, porque, a despeito das suas dificuldades, ele encontrava tempo para atender as pessoas, para ouvir as suas prédicas
e para fazer as suas visitinhas, como eu costumava dizer, sempre de forma anônima, até quando foi possível, porque quando ele se torna conhecido, já não havia mais tempo para ele se apresentar desconhecido. Passou a ser evidentemente reconhecido por todos os lados, as pessoas sabiam, bem o Chico, ele está chegando. Então, mas ele continua fazendo as suas visitinhas, levando o evangelho, levando o alimento necessário, levando o remédio e, principalmente, levando a compaixão, que é a sua marca, uma marca indelével. Olhar para a dor das pessoas, encher-se de empatia e compadecer-se da dor do próximo. Este era Chico Xavier, que quando tomava da pena, tinha todas as condições de olhar para as pessoas e para as páginas que ele escrevia, tendo o coração pleno de luz e, principalmente, pleno de amor. A sua vida foi cantada em obras, a sua vida foi cantada em películas cinematográficas excelentes. A sua vida tem sido contada por várias pessoas, muitos daqueles que com ele conviveram. Mas 2 pontos nós queríamos destacar para convidá-lo nesse vídeo curto a refletir em quem é Francisco Cândido Xavier. 2 pontos nós queríamos deixar para você, amigo internauta, refletir e se interessar por colocar mais tempo na leitura das obras psicografadas por Chico Xavier, que vamos trazer a partir do próximo programa. É preciso nós lembrarmos que Chico Xavier dedicou-se integralmente à doutrina espírita. Muitas pessoas dizem, mas ele tinha mediunidade. Se eu tivesse a mediunidade, eu também faria isso. Mas ninguém se pergunta o quanto que ele teve renunciar para nos oferecer uma farta bibliografia, nos oferecer um volume bastante contundente de material. Ele não tinha Páscoa, ele não tinha Natal, ele não tinha feriado, ele não tinha domingo, ele não tinha aniversário. Nós nos recuperamos emocionalmente com os nossos, com as nossas famílias, com os nossos filhos, com o nosso lazer, com a festa de aniversário de um sobrinho, de um amigo, no encontro social com os amigos, ou no shopping, ou no cinema, ou simplesmente numa lanchonete para comer um lanche, no restaurante para comer um bom prato e jogar uma conversa fora, ou numa viagem. Nós temos a vida social. Chico não tinha dia, não tinha noite. Quantas vezes ele deixou isso transparecer, dizendo com emoção que ele gostaria de ter um Natal em família, de poder ter uma árvore de Natal para dar para os filhos, ter alguém que de noite estivesse com ele no aconchego do lar. Quantas vezes ele queria reunir a família para o almoço da Sexta-feira da Paixão, como nós às vezes temos como tradição comer o peixe, o bacalhau, ou então para a ceia de Natal, ou para qualquer outra atividade. Não teve. A vida toda dedicada com renúncia para deixar para nós uma vasta literatura, páginas consoladoras, poemas inesquecíveis, histórias encantadoras que ainda o cinema vai contar e vai emocionar plateias pelo mundo todo. Ele nos deixou um manancial que ainda não foi explorado pela humanidade, quiçá pelos espíritas. Então, não nos esqueçamos da sua devoção, da sua entrega. E não nos esqueçamos do outro pilar, do outro ponto que muita gente esquece, de Francisco Cândido Xavier.
Ele jamais deixou de atender as pessoas. Ele jamais deixou de orar para o próximo, como um próximo, como um filho de Deus, como um irmão de caminhada, e fez da sua humildade a sua marca, que nos emociona, que nos consola e que nos serve de referência. Lembrar de Chico é muito bom. Ler Chico é melhor ainda. Tentar viver o que Chico propõe nas páginas que ele escreveu vai longe demais e é muito importante para nós. Não nos esqueçamos. Vai lá. Começa já a procurar as obras de Chico Xavier. Esteja conosco no próximo programa, quando nós vamos comentar a primeira série tratando do espírito humano. Uma boa noite a todos. Sucesso!